Olá, amigos. É com muita satisfação que trazemos mais uma vez reflexões à luz da doutrina espírita. A pandemia do coronavírus, que afeta toda a humanidade indistintamente, promove medos angustiantes pelas incertezas científicas que estão ao redor desse mal. Encontrando-se confinadas, as pessoas se impõem a reflexões pessoais que muitas vezes as fazem sofrer imensamente. Allan Arquette, que é médico homeopata, palestrante espírita da cidade de Pato Branco, vai nos falar sobre esse assunto. Nós queremos, primeiramente, dizer que para nós é uma alegria muito grande ter a oportunidade de conversar com Allan neste programa, pois desde muitos anos ele tem participado e realizado atividades doutrinárias em Maringá e também na região. Depois de conversarmos com ele, vamos ver a mensagem do Momento Espírita. Olá, Allan, é com muita alegria que nós te reencontramos neste programa. A alegria é toda nossa, Ivone, a equipe que te apoia. É uma alegria imensa porque eu sei do valor que é este programa, que há muito tempo eu participo. E para mim me sinto muito honrado de estar com vocês, em razão dessa penetração tão grande que esse programa causa em todos os lares, ao mundo afora. Além disso, eu deixo sempre registrado que, para mim, Maringá e a equipe que vocês são constituídos, me dá assim, uma satisfação muito grande e uma emoção muito forte de estarmos juntos, mesmo à distância, juntos, sempre, né, Ivone? E com isso, quero também cumprimentar a todos aqueles que vão participar do nosso programa, abraçando-os e esperando que tudo isso logo passe e a gente possa lembrar apenas das coisas boas desses momentos que nós vamos tirar. As reflexões serão imensas, com certeza. Bem, Allan, como nós já comentamos, a tônica do momento é a pandemia. Só se fala na Covid-19. Mas antes da pandemia, já se vivia momentos de grandes perturbações, não é? Evidentemente, as perturbações, elas são notórias na criatura humana, em razão dos processos emocionais e sentimentais e que ela cria ou deixa criar e depois passa a conviver com isso, levando muitas vezes a conquistar essas perturbações nefastas que levam certamente o indivíduo às aflições tão conhecidas na atualidade. E, para isso, é importante nós lembrarmos que, principalmente para esse tipo de programa que a gente vai fazer hoje, eu gostaria que os nossos ouvintes entendessem sobre sentimentos e emoções. As emoções que nós temos, a palavra emoção significa deslocamento. Todas as vezes que a gente desloca o nosso sentimento para um lado ou para o outro, levando essa emoção sem um direcionamento adequado, nós entramos em perturbações. E sempre é importante lembrar, como Joana de Ângeles assevera com muita clareza, embora seja uma frase de difícil compreensão a princípio, mas numa segunda a gente vai entender. Ele diz que emoção, elas funcionam automaticamente, sem consciência direta com a ocorrência. Por exemplo, tem uma emoção, não sabe de onde é que está vindo, ela veio de repente e a gente entra num estado de perturbação. E já os sentimentos são percepções conscientes da ocorrência. Eu sei porque eu não estou bem, eu sei porque eu estou perturbado, eu sei que... Só que eu não sei lidar com isso, mas eu sei. Então, é muito importante, nesses momentos de perturbações que estão ocorrendo atualmente, e não é de hoje, essa é uma perturbação da doença, de tentar compreendermos um pouquinho mais, compreender mais a nós mesmos, a nossa realidade profunda, que é a realidade espiritual. Allan, fica
muito difícil a gente entender que mesmo com os enormes avanços da neurociência, com profundos estudos da mente, pouco há de evolução no sentido de compreender e promover melhorias significativas. Por que acontece desta forma? Justamente como nós colocamos na primeira questão, essa questão que Joana nos coloca de entender as emoções e os sentimentos faz com que eles, alternando emoção e sentimento, faz com que o cérebro seja convidado a traduzir os sinais dessas perturbações. E com isso, o que acontece? Nós, que não sabemos lidar com essa questão, a gente passa para o corpo essas reações, nos dando cansaço, nos dando dor. Então, é muito importante, assim, o nosso ouvinte entender que, quando as nossas emoções não são saudáveis, isso leva a um transtorno muito grande da parte física, tanto da parte física quanto emocional. E é importante entender por que a ciência ainda não consegue controlar as questões, mesmo com a neurociência, como citou, avançada, a psicanálise, a psiquiatria e tantos estudos do cérebro, é que a ciência não adotou ainda, como aquilo que Joana de Anjos nos fala claramente em suas obras psicológicas. É importante lembrar, e gostaria que o senhor recordasse muito bem, que a mente nossa não está localizada apenas no cérebro. O cérebro é um órgão que transmite o pensamento, mas o pensamento não é do cérebro, o pensamento é do espírito. Então, essa realidade espiritual que nós temos que conhecer, que é a realidade da nossa eternidade, que é o ser eterno, o ser espírito. Então, quando o cérebro, a mente que não está localizada no cérebro, joga isso para o corpo recebe como um impacto nocivo. A neurociência não entende que a mente está espalhada, ela se expande por todo o organismo. Você veja quando você está perturbada, Ivone, o que acontece com você? Você fica mais cansada, você fica com dor de cabeça, você fica com tremores, você fica com taquicardia. Então, a ciência, não compreendendo a profundidade do ser espiritual, o que acontece? Ela passa a ter dificuldade de tratamento e trata sintoma, não trata a causa. E a causa está no pensamento do indivíduo. Então, é importante ter um pensamento saudável, porque o pensamento é o quê? É a exteriorização da mente. Quando o pensamento é saudável, eu protejo o meu cérebro. Eu dou ao meu cérebro uma serenidade. E a ciência, a neurociência, a psicanálise, a psiquiatria não estuda isso. Não estuda que todos esses processos são causados aonde? Originados aonde? No ser espiritual. Então, o que nós vivemos hoje, de acordo com a sua questão, porque a ciência ainda não colocou, não entendeu isso, porque não viu o lado. E aí a gente vive o quê? Uma grande pandemia de perturbações, uma grande pandemia de aflições. Por quê? Porque nós não somos de hoje, nós não somos de agora. Nós viemos de muito tempo atrás. Nós somos seres espirituais antigos, milenares. O nosso psiquismo viajou séculos de sombra. É como se o psiquismo fosse se moldando gradual e progressivamente até poder atingir esse estado atual que nós vivemos. Então, as reações mentais de cada ser humano, elas são tratadas pela neurociência, pela ciência, como uma coisa só. Todo mundo é tratado de forma igual, mas não é. O ser espiritual ele varia muito. Uns passaram por experiências mais difíceis, outros menos difíceis. E estão aqui no mundo hoje para quê? Para evoluir, para transformar, para dar-se mais ao seu favor em termos de evolução, de transformações. Então, essa falta de análise do ser espiritual independente é que faz com que a neurociência não consiga atingir os objetivos. E para entender melhor, veja, quando a ciência, e é muito louvável, e é muito. A gente aplaude a quantidade de medicamentos ótimos que existem para o tratamento da mente, né, do cérebro.
e que, graças a Deus, pela permissão divina, auxilia-nos muito, muitas vezes evitando o indivíduo de partir para um suicídio, ou para o alcoolismo, ou para a drogadição. Então, esses remédios acalmam. Só que, se reparar bem, Ivone e telespectadores, não cura, ele sempre volta a ser problemático. E aí o remédio é trocado, aí passa para outro remédio, aí passa para o outro. Por quê? Nós estamos tratando o sintoma, nós estamos tratando o ser. E essa realidade que nós somos. É como se a gente não tivesse tempo de dizer assim para nós mesmos, no nosso silêncio da alma, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Então, você vai na prática médica, o que acontece? O que você tem? Eu estou assim, assim, assim. Então, vai tomar esse antidepressivo aqui. Louvável, mas não é curável. Então, nós temos ainda que avaliar muito. Tanto é que vários especialistas, principalmente na física quântica, que hoje está se alastrando muito e que vai ser a grande modificadora dos processos de tratamento, fala que a medicina tem que adotar rapidamente, e está demorando porque adotar rapidamente aquela palavra enorme que eu sempre cito nas minhas aulas, que os físicos quânticos falam. O ser humano ele é dotado de uma psiconeuroendócrino-imunologia. Ou seja, se o psicológico dele, a mente dele está equilibrada, é compreendida, sentida, o que acontece? Ele melhora. Se a mente dele está boa, o endócrino vai estar controlado, as glândulas vão estar bem. Se o psicológico, o endócrino está bem, evidentemente o imunológico vai protegê-lo e vai fazer com que ele se sinta, então, em condições de saúde melhor. Então, é necessário nós compreendermos que, embora a neurociência nos ajude e ainda está longe de alcançar seus desideratos, é porque a necessidade de do estudo do espírito ainda não foi devidamente acertada pela ciência. Ouvindo essas suas colocações, a gente se lembra de Jesus, né? Jesus, quando esteve na Terra, conhecendo todas as ovelhas do seu rebanho, ele disse que nós teríamos aflições, não é? Isso porque, como você disse, a causa está no espírito, não é? Mas aí, Ivone, é duro a gente falar assim, mas nós temos que partir para as realidades que estão ao nosso redor para diminuir o sofrimento da humanidade. Eu tenho uma palavra assim assim, junto com o que você está falando, que Jesus, essas aflições, desde o tempo dele já existia. Por quê? Porque ainda nós não temos maturidade, Ivone. O nosso espírito ainda é imaturo. Por isso a gente tem muitas perturbações. E eu gosto muito, que é uma frase de benfeitores espirituais, que nos falam que as perturbações, elas são inatas, elas vêm do espírito. Porque a gente ainda vive uma sociedade muito mercantilista, muito competitiva. E se nós observarmos bem, a gente se deixa levar para as aflições, porque o espírito ainda é imperfeito, mas também porque a gente vive uma correria, um tempo sem tempo. A gente pensa em coisas, a gente pensa em ter, a gente não consegue mais viver a própria intimidade. Eu até tiro essa pandemia atual do Covid-19 como uma possibilidade de reflexões maiores a respeito do que é o lar, do que é o convívio familiar, do que as necessidades de fora. Eu estou vendo que as necessidades de fora, elas nesse momento de pandemia da Covid, elas diminuíram. As pessoas estão vivendo mais sem cartão de crédito, estão vivendo sem viajar, estão vivendo sem comer no restaurante, estão vivendo mais o lar. Olha que coisa interessante. Isso vai render para todos nós um equilíbrio maior. Então, quando Jesus coloca essa situação essa circunstância das aflições, ele já previa dessa imaturidade do ser humano, em que o ser humano olha mais para fora, e é hora de olhar para dentro. Como nós lembramos daquela frase célebre de Carl Gustav Jung, o grande psicanalista da humanidade, quando ele afirma: todo indivíduo que olha para fora, ele sonha, mas quando ele olha para dentro, ele acorda, ele desperta. Então, é necessário, nesse momento de aflições, tentar modificar esse quadro
já prodigiado por Jesus lá atrás. Esse quadro que conduz o homem ao ilusório, ao comércio da futilidade, ao fazer o que os outros fazem, sem o devido discernimento. Se nós observarmos, estamos vivendo uma época de grande distração para conosco. A gente nem se observa. Então é óbvio que, com isso, nós nos deixamos levar para esses processos aflitivos, com toda certeza. Uhum. Alan, o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz em seu capítulo 5º o tema Bem-aventurados os aflitos. Como nós devemos lidar com as aflições para sermos bem-aventurados? Primeiramente, nós temos que lembrar desse capítulo aí a questão das aflições anteriores, as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. As anteriores foi o que nós colocamos agora nesse começo do diálogo, de vista, colocando que o Espírito Eterno, vivendo desde o seu passado lá atrás, caminhando por vários momentos do seu psiquismo, nessa longa noite do psiquismo, de sombras, ele tem processos afetivos que traz hoje na sua intimidade e põe para fora nessa encarnação. Mas também tem aqueles fatores do indivíduo que são fatores predisponentes dos processos de falta de precauções, falta de previdência, falta de cuidado do momento encarnatório. Mas, assim, o que nós pensamos mais com relação a essas aflições já programadas no Evangelho, no capítulo 5 do Evangelho, que nós percebemos que a gente vive um vazio existencial muito severo, muito intenso. E a razão do quê? É a razão de a gente não olhar para dentro, não entender o significado real da vida. Se nós pararmos, Ivone, para compreender o que é que eu estou fazendo nessa encarnação, se fizéssemos a pergunta assim, que é uma causa, que é um estudo da causa anterior às aflições, gente, eu ando tão aflito, o que está acontecendo comigo? Por que eu ando com essa aflição intensa? Por que nesse momento eu não faço uma pergunta assim, por que é que eu sou assim? Ou por que é que eu estou assim? O que eu posso fazer para modificar essas emoções não saudáveis que eu carrego? O que eu posso fazer para fazer com que o meu sentimento possa ser um pouco mais leve, mais sereno? Então, esse cuidado para conosco está sendo muito, entre aspas, descuidado. Nós não olhamos mais para as realidades necessárias daquilo que a gente precisa realmente. Então, é claro que, quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, que eu amo esse capítulo, eu acho esse capítulo de uma profundidade absurda, porque ele nos coloca frente a frente às realidades anteriores e às realidades atuais. Então, para a gente entender esse meio entre as anteriores e atuais, o que eu tenho que fazer? Cuidar de mim e fazer aquela célebre pergunta: como assim, do jeito que eu estou vivendo? Ou eu tenho que mudar alguma coisa? Eu diminuo as aflições e torno-a mais leve. Alan, Alan, e qual seria, ou melhor, qual é o antídoto da aflição? Veja bem, são vários. Primeiro, lógico, o principal é o amor. Eu já volto nele. Mas, um ponto assim didático, Ivone, é que eu reparo muito nas minhas atividades médicas, é que as pessoas elas enfrentam e querem derrubar a aflição, querem ir de frente com a aflição, combater a aflição com medicamentos ou com terapias outras. O que é necessário, guarde bem essa palavra, é lidar com elas. Eu tenho aflição, todos nós temos. O que eu tenho que fazer? Lidar bem com elas. Não bater de frente. Joana de Anjos alerta-nos que aquilo que te faz falta, com certeza não te faz falta. O que quer dizer isso? É que ainda a gente vive uma imaturidade tão grande que a gente busca as coisas de fora
para que amplie-se a nossa condição de preenchimento do nada. Então, na verdade, nada nos faz falta. O que nós temos que fazer é com que entender que na raiz de todas as aflições que nós temos está oculto sentimentos de inferioridades. E sentimento de inferioridade é de quem? Do marido, da esposa, do filho, do patrão, do governo, do vizinho? Não. Essas aflições são minhas de causas atuais e minha de causas anteriores, enquanto espírito eterno. Então, eu não posso mais fugir da minha realidade. Essas fugas psicológicas da minha realidade têm trazido um transtorno muito grande no quesito das aflições. Então, um dos grandes antídotos, além do amor, que é o principal, é compreender a realidade que nós somos. Qual é a nossa realidade? Eu sou um espírito. Eu sou um ser espiritual. Tudo está fixado nos meus refolhos da alma. Eu tenho que entender que todas as ideias que eu tenho são do espírito. Então, a proposta psicológica do espírito Joana de Ângeles é a educação da mente do espírito. Eu educar minha mente para deixar com que não haja as turbulências do sentimento que nós assistimos hoje com tanta tristeza. Então, esses vazios existenciais, as pessoas não sabem mais como preencher esse vazio. As ansiedades que se crescem absurdamente. A criatura angustiada, inúmeras aflições que tomam conta da criatura porque ela não sabe lidar com a sua própria realidade, não consegue compreender-se. E o grande antídoto disso é o amor. Mas não é o amor que eu espero que alguém me dê, é o amar. O amar é que faz com que, por efeito bumerangue, eu receba o amor. É saber amar. Amar a mim mesmo, amar ao próximo mais distante, amar ao próximo que eu não conheço. E aí eu vou amar a Deus. Como na grande frase de Jesus, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Me alongando um pouquinho na resposta, se você me permite, Ivone, não sei se eu posso, eu lembro da grande frase, que não é de um espírita, é uma frase de um escritor americano que escreveu um livro extraordinário chamado O Demônio do Meio-Dia. O nome dele é Andrew Solomon. E ele tem uma frase que explica a grande pandemia da depressão. Ele explica a depressão como a imperfeição do amor. Olha só. Olha, se o amor está imperfeito, então é claro que, para mim, corrigir a depressão, a aflição, seja lá o que for, é corrigir a imperfeição do amor. Porque o amor, presta atenção, o amor tranquiliza a mente e a protege dela mesma. Então, entendendo essa realidade, sair desse letargo, modificar as paisagens mentais que nós precisamos trabalhar, e o amor é a grande terapia para lidar com as aflições. Para judiar um pouquinho mais, e até eu me judio quando eu falo isso também, porque a gente é imperfeito. Mas como é que eu vou lidar com as aflições? É o antídoto, como você colocou, o antídoto é o amor. E a pergunta que é dolorosa é essa: quem ama sofre? A resposta fica com o nosso telespectador. Quem ama é triste. Quem ama é infeliz. Quem ama lamenta. Quem ama reclama. Quem ama se sente feito. Então, o grande antídoto das doenças psicológicas, de psiquiatria, das aflições, das ansiedades, dos vazios, está na palavrinha amar. E na ação de amar. Habituar-se a ser um ser que se ama. Um ser que possa dizer assim: eu nasci para amar, não para ser amado. Eu nasci para servir, não para ser servido. Para evitar os conflitos atuais. Então, espero que eu esteja compreendido nisso, porque a grande terapia, inequivocadamente, para essa pandemia de aflições e de doenças mentais, está no amar. Alain, nós te agradecemos imensamente pela contribuição
que você trouxe a este programa. Com certeza, todos nós fomos beneficiados. Muito obrigada, um grande abraço. Eu que agradeço, Ivone, pelo carinho e atenção, tá? Muito obrigado aos telespectadores também. Nós agora vamos ficar com a mensagem do Momento Espírita, que é um trabalho realizado pela Federação Espírita do Paraná. Desejamos a todos muita paz. Herança de imortalidade. Quem parte leva saudades de alguém que fica chorando de dor. Os versos da canção popular traduzem o que ainda hoje acontece no mundo. A morte prossegue a ser vista com horror e a vestir-se de negro. O que deveria ser um momento de reflexão e de prece, transforma-se em grandes lamentações. Há 2000 anos, um sublime mensageiro, nas terras da Galileia, cantou a imortalidade. Mais do que conviver com os espíritos, falar com eles, amá-los, o que atestam os escritos dos evangelistas, ele mesmo retornou após a morte. Ele dissera que se destruído fosse o templo de seu corpo, em 3 dias ele retornaria. E o fez. Esteve com os seus apóstolos, entrando no cenáculo totalmente fechado. Sou eu, não temais. Permitiu que o incrédulo Tomé lhe tocasse a chaga aberta no peito. Aos discípulos que seguem a Emaús, igualmente se identifica. Durante 40 dias esteve com eles intensamente em variados momentos, exortando-os à coragem, ao trabalho e ao dever. Amigo incondicional, assegurou que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele ali se faria presente. E assim tem sido ao longo dos séculos que se dobraram no tempo. Ele, o Mestre, nos deu a lição imortalista, demonstrando que a morte não é o fim. Vou à frente preparar-vos o lugar, também prometeu. Cabe-nos, então, a reflexionar um tanto mais a respeito desse fenômeno que a todos alcança sem exceção alguma. A morte. A morte que chega devagar após enfermidades longas e dolorosas. A morte que vem de rompante levando os nossos amores. A morte que não faz diferença entre raça, idade, posição social. A todos ela abraça. Naturalmente, que sempre se terá a dor da separação. A partida é a dor da antecipada saudade. A dor pela ausência de quem parte. No entanto, da mesma forma que nos despedimos no aeroporto, na rodoviária, nos lares, dos afetos que buscam outras terras em férias, não cabe desespero. Chora-se somente pela ausência, pela saudade, sem lamentar, porque guardamos a certeza de que logo mais voltaremos a nos encontrar. Da mesma forma que vamos ao encontro de quem está em férias depois de um período, também acontece com a morte. Um dia tornaremos a estar juntos. Quando partirmos, eles estarão nos aguardando na fronteira da espiritualidade. Na Terra, quando estamos distantes, vamos utilizando todas as formas de comunicação de que dispomos para arrefecer a saudade. Quando os amores partem para a pátria espiritual, utilizemos os fios mentais da recordação dos tempos felizes juntos e a oração para conversarmos com eles. E nos será, então, bastante comum sonharmos com os amores que se foram e continuam a nos amar. Serão momentos gratificantes de abraços, de reencontros. Momentos que irão envolvendo a nossa imensa saudade em suaves lembranças. Um dia tornaremos a estar juntos neste mundo ou no outro. Somos imortais, filhos da luz, herdeiros do universo. Confiemos.
ninguém morre. Todos retornamos à casa do Pai, destino final dos que fomos criados pelo seu amor soberanamente justo e bom. Pensemos nisso e enxuguemos nossas lágrimas de revolta, de inconformação, deixando que escorram somente as da saudade, do amor, das lembranças de tantos momentos bem vividos. Transformemos nossos adeuses em até breve.